Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quinta-feira à tarde. Dentre os assuntos que eu vou conversar com vocês agora à tarde, um deles é o porquê que a população brasileira está angustiada, está ansiosa pelo início do processo de vacinação e o porquê que o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, não compreende, não entende essa angústia e essa ansiedade. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Queria muito aqui agradecer aos quase 9 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela atenção e carinho de vocês. E queria pedir a você que está passando por aqui, caso não esteja inscrito no nosso canal, que se inscreva. O canal tem crescido bastante. A gente tem recebido mensagens de apoio. Na semana passada, uma amiga aqui do Piauí me ligou, parabenizando pela sequência de 3 vídeos onde eu narrei as fases da Covid-19 que eu tinha contraído. E, segundo ela, esses vídeos ajudaram, inclusive, um parente dela que ela comprou um oxímetro a partir daqueles vídeos que ela viu e constatou que a oximetria do parente dela estava muito baixa, levou o parente dela para o hospital, internou e, segundo ela, isso contribuiu para ajudar a esse parente passar pela Covid-19. Ela, inclusive, se emocionou e chorou ao telefone. E ontem eu recebi um e-mail do Jonathan Micael Del Solar. Jonathan, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu queria aqui agradecer. O Jonathan disse que segue o nosso canal já há alguns meses e me mandou aqui uma mensagem muito elegante, uma mensagem muito motivadora. E é esse tipo de coisa que faz a gente avançar e crescer aqui no canal, né? Me motiva inclusive a fazer. O Jonathan, ele é zootecnista, segundo ele é peruano, já mora no Brasil há 8 anos, tem mestrado e doutorado em zootecnia, né? E parabenizou aqui a gente pela abordagem que a gente adota aqui no canal, tanto em relação à Covid quanto em relação à política. As duas coisas estão interligadas, né? Me desejou saúde e ficou muito feliz, segundo ele aqui, pela minha recuperação em relação à Covid, né? E desejou muita paz para mim e para minha família. Muito obrigado, Jonathan. Sua mensagem foi muito motivadora para que a gente possa continuar esse trabalho aqui no canal. Eu queria conversar com vocês agora à tarde, rapidamente, sobre essa fala do Pazuello na solenidade em que ele disse que não entende o porquê da angústia, o porquê da ansiedade do povo brasileiro em relação ao início do processo de vacinação. Certas pessoas vivem em bolhas e quanto menor a visão da pessoa em relação ao horizonte daqueles que o cercam, menor é a bolha na qual a pessoa vive. O Pazuello parece que é uma dessas pessoas que vive dentro de uma bolha. É general, tem os seus méritos porque fez carreira no Exército. Por ser general, ele já tem um salário diferenciado em relação à média da população brasileira. É ministro de Estado, e o ministro de Estado ganha aí os seus 25, 30 mil reais, fora as mordomias do cartão corporativo que lhe permitem ter parte das suas despesas pagas pelo Estado, né? Então o Pazuello está naquele grupo de generais que o Bolsonaro nomeou para o governo e que ganham super salários. Alguns chegam a ganhar 80 mil reais por mês. Então essas pessoas vivem dentro de uma bolha e, diferentemente de nós, quando eu, por exemplo, tive sintomas da Covid, eu procurei a unidade básica de saúde no bairro São João, aqui em Teresina. Esperei 2 horas debaixo de uma árvore na frente da unidade de saúde, num calor danado, para poder fazer uma consulta com o médico e fazer um exame. Essa turma, como Pazuello e companhia, quando tem suspeita de Covid, é atendida pelo Sírio-Libanês, com a medicina de maior tecnologia que existe no mundo. Não esperam 2 horas debaixo de uma árvore, recebem logo o diagnóstico do exame prioritariamente e, se adoecerem, são internados em um quarto, em uma suíte extremamente confortável, monitorado pelos equipamentos mais modernos que a medicina pode dispor e atendido por um corpo médico extremamente competente e extremamente profissionalizado.
Se precisar ir para uma UTI, tem que fazer uma caução para o hospital de R$300 mil, que são dedutíveis da estada durante a internação na UTI. Então, quer dizer, é o pessoal que vive numa bolha. O grosso da população brasileira perdeu o emprego na pandemia, perdeu o rendimento na pandemia, aumentou a quantidade de pessoas que foi morar na rua por conta da pandemia, porque não pôde mais pagar aluguel, aumentou o contingente de brasileiros miseráveis que passaram a fazer apenas uma refeição por dia, e quando adoecem da Covid-19, precisam enfrentar fila do SUS, muitas vezes com hospitais lotados, e agora, mais recentemente, com esse novo pico de crescimento de casos, com UTIs lotadas. Inclusive, há relatos de pessoas que passam 12 dias sentados nos corredores dos hospitais aguardando um quarto, uma cama numa enfermaria ou então um leito de UTI. Isso, o Pazuello não passa por isso, né? Então, é compreensível que o general Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro e parte do seu staff não compreendam o porquê da ansiedade do povo brasileiro, o porquê da angústia do povo brasileiro por o início do processo de vacinação. Porque essas pessoas vivem protegidas em bolhas de prosperidade e fecham os olhos para a miséria e as mazelas que o grosso do povo brasileiro passa durante a pandemia. Então, é plenamente compreensível que essa turma não compreenda o porquê da angústia e da ansiedade do povo pelo início do processo de vacinação. O povo brasileiro observando que os ingleses já somam quase 200 mil vacinados, que os americanos já começaram o processo de vacinação, que o Canadá também, que o México, o Chile já aprovou a vacina para uso emergencial, a Costa Rica, o Equador, e o Brasil ainda continua tateando na fala mansa do Pazuello, que não revela um plano consistente de aquisição de vacinas, de aquisição de insumos como seringas e agulhas para vacinar o povo brasileiro. Inclusive, não há nenhuma data precisa para início do processo de vacinação, porque o Brasil simplesmente apostou todas as suas fichas na vacina AstraZeneca Oxford, que eu acho que é uma boa vacina, mas que teve o azar de um procedimento equivocado durante a fase de teste atrasar o início do processo de regularização dessa vacina. Fechou os olhos para a vacina Coronavac, porque ela, de certa forma, traz o selo do Butantan e do governo do estado de São Paulo com o governador João Dória e politizou isso até o extremo, de perceber que a população não estava concordando com essa politização e incluiu a Coronavac no Programa Nacional de Imunização. Então, quer dizer, é lamentável, sob todos os aspectos, é lamentável que nós tenhamos um ministro de Estado da Saúde que não compreenda o porquê da angústia, da ansiedade do povo brasileiro pelo início do processo de vacinação, que será, sem dúvida alguma, o início da reviravolta em relação à pandemia. Porque as pessoas estão angustiadas e ansiosas para voltar a sua vida minimamente ao trabalho, ao normal, para voltar a sua vida minimamente ao que era antes do início da pandemia, recuperar sua condição de trabalho, sua condição de renda, sua condição de dignidade, de moradia. É lamentável que o ministro de Estado da Saúde não compreenda a angústia de um povo, a ansiedade de um povo pelo início do processo de vacinação, porque milhares de brasileiros perderam entes queridos nessa pandemia. Já somos mais de 180 óbitos pela Covid-19, fora os sequelados dessa doença. Então, a frieza com que esse povo trata a questão da pandemia, não compreendendo a ansiedade e a angústia do povo, é deplorável sob todos os aspectos. Nós temos que nos revoltar com um posicionamento desse tipo. Porque na medida em que o ministro de Estado da Saúde, protegido na sua renda, protegido na sua saúde, porque tem um convênio milionário que coloca
qualquer situação de risco de saúde sua e de sua família no Hospital Sírio-Libanês. É lamentável que um ministro não compreenda a angústia e a ansiedade do povo, e exatamente por não compreender a angústia e a ansiedade do povo, faz uma gestão lenta, uma gestão burocrática da questão da pandemia. Tanto no aspecto de proteger o espalhamento da doença, como no aspecto de buscar alternativa vacinal para a população brasileira. Então é exatamente pelo fato dele não compreender as razões que levam o povo a estar ansioso e angustiado pelo início da vacinação, é que demonstra que ele não está apto a ocupar o cargo que ocupa. Porque a sua gestão torna-se lenta, burocrática, demasiadamente complexa para enfrentar um problema que o mundo inteiro já está começando a enfrentar. E nós estamos no fim da fila, e nós estamos aguardando sabe-se Deus o quê. E todos os especialistas apontam que o Brasil não conseguirá imunizar a sua população num curto espaço de tempo com essa abordagem que é dada pelo ministro Pazuello e pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à questão da pandemia. Então, assim, fica aqui o meu desabafo em relação a isso. Essas pessoas não compreendem a angústia do povo e a ansiedade do povo, porque essas pessoas não passam pelas necessidades que o povo passa. Essas pessoas não estão na condição de vulnerabilidade que o povo está. E aí eles não conseguem enxergar fora da bolha de prosperidade que eles vivem, da bolha de conforto que eles vivem, da bolha de proteção pelo sistema de saúde privado que lhes atende. Eles não conseguem enxergar fora disso. E por isso se tornam péssimos gestores, porque não conseguem proteger a população dessa pandemia terrível que tem afligido tantas famílias, tantas pessoas no Brasil e no mundo. É isso, né? Cada vez mais eu me convenço de que Ciro Gomes está certo, de que fora da política não há alternativa. Porque é a má política, é a má gestão na política que faz com que a gente sofra, que faz com que a gente, população, esteja vulnerável aos perigos que nos rondam, dentre eles a pandemia de Covid-19. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, deixa teu comentário, tua crítica se for o caso. Forte abraço e até a próxima.